Senhoras e senhores constituintes, 2 de fevereiro de 1987, ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Num país de 30.401.000 analfabetos, afrontosos 25% da população. Cabe advertir a cidadania, começa com o alfabeto. Esperamos a Constituição como um vigia espera a aurora. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania aonde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Foi a audácia inovadora, a arquitetura da Constituinte, recusando anteprojeto forâneo ou de elaboração interna. O enorme esforço admissionado pelas 61.020 emendas, além de 122 emendas populares, algumas com mais de 1 milhão de assinaturas, que foram apresentadas, publicadas, distribuídas, relatadas e votadas no longo caminho das subcomissões até a redação final. A participação foi também pela presença, pois diariamente cerca de 10.000 postulantes franquearam livremente as 11 entradas do enorme complexo arquitetônico do parlamento, à procura dos gabinetes, comissões, galeria e salões. Há, portanto, representativo e oxigenado sopro de gente, de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade social do texto que ora passa a vigorar. Como caramujo guardará para sempre o bramido das ondas de sofrimento, esperança e reivindicações de onde proveio. Nós, os legisladores, ampliamos os nossos deveres. Teremos de honrá-los.
A nação repudia a preguiça, a negligência e a inépcia. Soma-se à nossa atividade ordinária bastante dilatada a edição de 56 leis complementares e 314 leis ordinárias. Não esquecemos que, na ausência da lei complementar, os cidadãos poderão ter o provimento suplementar pelo mandado de injunção. Tem significado de diagnóstico, a Constituição terá alargado o exercício da democracia. É o clarim da soberania popular e direta tocando no umbral da Constituição para ordenar o avanço no campo das necessidades sociais. O povo passou a ter a iniciativa de leis. Mais do que isso, o povo é o superlegislador habilitado a rejeitar pelo referendo os projetos aprovados pelo parlamento. A vida pública brasileira será também fiscalizada pelos cidadãos, do presidente da República ao prefeito, do senador ao vereador. A moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da República. República suja pela corrupção impune toma nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Não é a Constituição perfeita. Se fosse perfeita, seria irreformável. Ela própria, com humildade e realismo, admite ser emendada dentro de 5 anos. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora. Será luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. É caminhando que se abrem os caminhos. Ela vai caminhar e abri-los. Será redentor o caminho que penetrar nos bolsões sujos, escuros e ignorados da miséria. A sociedade sempre acaba vencendo, mesmo ante a inércia ou o antagonismo do Estado. O Estado era Tordesilhas. Rebelada, a sociedade empurrou as fronteiras do Brasil, criando uma das maiores geografias do mundo. O Estado encarnado na metrópole resignara-se ante a invasão holandesa no Nordeste. A sociedade restaurou nossa integridade territorial com a insurreição nativa de Tabocas e Guararapes, sob a liderança de André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão e João Fernandes Vieira, que cunhou a frase da preeminência da sociedade sobre o Estado: desobedecer al rei para servir al rei. O Estado capitulou na entrega do Acre. A sociedade retomou com as foices, os machados e os punhos de Plácido de Castro e seus seringueiros. O Estado prendeu e exilou. A sociedade, com Teotônio Vilela, pela anistia, libertou e repatriou. A sociedade foi Rubens Paiva, não os facínoras que o mataram. Foi a sociedade mobilizada nos colossais comícios das diretas já, que pela transição e pela mudança derrotou o Estado usurpador. Termino com as palavras com que comecei esta fala. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! E aí, galera, muito emocionante, né? Eu até
Fico emocionado, meus olhos aqui até lacrimejaram um pouquinho, porque esse é o discurso de Ulisses Guimarães, quando ele faz a publicação, né, da Constituição de 88. A Constituição que colocava, digamos assim, um fim formal, né, àquela época triste e cheia de trevas, né, que foi o momento da ditadura, um momento de grande repressão dentro do nosso país. E aí essa Constituição, ela vem restaurar, né, e ela vem trazer democracia. Ela vem criar a possibilidade, né, trazer de volta a possibilidade do voto, do povo escolher quem está lá, né, e não de um governo usurpador, né, que obriga e coloca à força os seus líderes, né, para de algum modo afrontar a sociedade. Na última aula a gente falou sobre urna eletrônica, né? Então, por meio aí da robótica, vocês viram como que se faz uma urna eletrônica. Agora, só para a gente se situar aí um pouquinho, quando a gente está falando de eleições, né, a gente está falando de democracia. Então, a gente tem no nosso país este exemplo que é a urna eletrônica, que é um dos modelos mais confiáveis do mundo no processo eleitoral, né? E representativo da sociedade. Traz o poder na mão da sociedade, né? Mesmo que muitas vezes a gente sinta que não faz diferença, mas é sim a diferença da escolha de cada um, tanto na hora de escolher seus representantes, como na hora de tentar se representar lá de algum modo. Esse ano é ano de eleição, né? Os últimos anos aí, a última eleição já foi bastante turbulenta, né? Tivemos bastante polêmicas, realmente sempre tem, mas aí o último ele traz um momento, um divisor de águas, né, para o espaço de debate político, né, o espaço de apresentação de propostas, quando a gente cria as fake news, né? Quando as fake news elas aparecem na sociedade como um fenômeno, e um fenômeno que estava mais presente e enraizado do que a gente imaginava, organizado, né? Hoje a gente tem noção de que existem empresas que financiam sites que disparam aí notícias falsas. E essas notícias falsas não ganham muito poder, principalmente em ano de eleição. Então, óbvio que faz todo sentido a gente refletir, né, sobre o processo eleitoral. Muito legal que a atividade de vocês traz esse site, esse simulador. Lá na atividade vocês têm um link do TSE que vocês podem visualizar mais ou menos aí, simular mesmo, né, como que seria um processo eleitoral. Desde o momento onde a gente pode ler as propostas do nosso candidato, né, até mesmo no momento onde a gente brinca de teclar ali na urna eletrônica. Então, a urna eletrônica, só para vocês terem uma noção, ela é um dispositivo que não é conectado à internet, em nenhuma rede, ok? Ela é zerada quando ela chega em algum local, tanto que você imprime o que eles chamam de zerésima, né? Que é uma notinha ou algum tipo de comprovante que mostra que ali nela não há nenhum voto computado. Mas quem vai tirar essa zerésima? Os fiscais, né? Quem fica lá nas zonas eleitorais, nos locais de votação. Então lá sempre tem representantes, né, para fiscalizar o processo eleitoral. Esses representantes, eles são de diversos partidos, né? Eles não são apenas de um partido, até para que você garanta mais segurança nesse processo. E aí a gente tem um processo que eu considero muito seguro. Ele é estudado pelo mundo inteiro, né? Mesmo que muitas pessoas às vezes discordem do processo eleitoral, né? Falam que foi roubado, etc, etc. Roubar uma votação na nossa urna eletrônica seria praticamente impossível,
Por quê? Porque você teria que saber para onde vai cada urna eletrônica, entrar nela, programar ela antes, já colocar votos computados lá e garantir que todos os fiscais de diferentes partidos, oposição, né, todos ali que estão disputando pelaquela vaga, concordem a respeito do resultado falsificado. Então, olha só como é um processo difícil, né, de você passar a perna ali. É muito complexo. Obviamente que a gente sabe que nada é muito impossível. Entretanto, a gente tem um processo eleitoral que é bem seguro. E aí, pessoal, eu gostaria de dizer para vocês, leiam mais a respeito disso. Eu sei que vocês ainda estão aí no 8º ano, né? São adolescentes, são pequenos, mas a voz de vocês tem uma força muito grande. E vocês estão no contato, no meio onde vocês estão em desenvolvimento, onde vocês estão aprendendo coisas, onde vocês serão a mudança do futuro. E podem ser a mudança agora, no presente também, quando levam para casa de vocês, não a propaganda política de um candidato que professor X ou professor Y acabou às vezes comentando na sala de aula, mas quando vocês levam para dentro da casa de vocês a possibilidade de discutir. Por quê? Por que esse candidato e não aquele? Qual a proposta desse? O que esse traz de diferente que aquele não traz? Né? Vamos conhecer os nossos candidatos? Em Taubaté já foi lançado aí os pré-candidatos à prefeitura, os pré-candidatos à vereança em Taubaté também, os vereadores. E muitas vezes a gente passa despercebido sobre o cargo de vereador ou o cargo de prefeito, né? Quando muitas vezes são, né, os políticos que nos representam em primeira instância. Então são aqueles que a gente tem mais contato, é a nossa cidade. Né? A gente tem que tirar da nossa cabeça aquela ideia de que eles estão lá só para roubar. Muitos estiveram, mas a gente pode mudar. Quem é para estar lá é pessoas que são para nos representar. A partir do momento que você nega a sua escolha, ou seja, você não vota, por exemplo, você está deixando que qualquer pessoa te represente. É o seu nome lá também indiretamente. Ele está representando você. Eu não gosto que qualquer pessoa saia falando coisas em meu nome. A não ser que eu concorde, confie naquela pessoa cegamente. Eu confio em quem está lá cegamente. Né? Então, acho que isso são coisas que nos provocam, nos faz pensar. Né? Não estou aqui, essa aula não tem foco nenhum em criticar, seja lá qual for o político, qual for o partido, nem tampouco estou trazendo uma predileção, um gosto aí preferencial por Ulisses Guimarães, que é quem faz esse discurso poderosíssimo, né? Que é um divisor na história do Brasil, né? E ele traz ali frases de efeito muito fortes mesmo, né? Que nos toca de algum modo quando a gente pensa no que é a ditadura e quando a gente vê aí situações na sociedade, não só no nosso país, mas no mundo, que nos dá indícios de um possível retorno, né, de toda essa repressão, de toda essa censura, né, de todo esse controle da vida individual de cada um, né, um racismo exagerado que não é diferente do que temos hoje em dia, mas que, né, era quase institucionalizado, outros direitos, né, civis que eram retirados da população. Então, a gente tem aí um texto motivador. Tá? Eu gostaria que quem tiver aí mais curiosidade pesquise mais a respeito sobre a história, né, como acontece. Regis, mas quer dizer que a eleição só passou a ter depois da Constituição de 88 com Ulisses Guimarães? Não, né? Já tinha desde lá de muito tempo atrás. A gente tinha as eleições indiretas, né? Antes, quando algumas pessoas que votavam, você escolhia essas umas pessoas, às vezes nem escolhiam, né? Mas que algumas pessoas só que votavam. Aí depois passou a votação direta, mas ainda a gente teve muito processo aí de manipulação, digamos, né? Desse voto direto. Eu considero, sinceramente, não é a minha área de estudo, não é a minha área de especialidade, né? História, nem geografia, nem sociologia.
mas eu considero que a partir do momento de 88 a gente ganha mesmo uma força maior no nosso voto. Nosso voto individual passa a ter mais poder, mais significância, né, no campo eleitoral. Quanto mais pessoas votando, são mais pessoas discutindo política. Política se discute sim, se discute na escola, se discute na rua, se discute em casa, tá? Discutir não é brigar, ok? É debater ideias, é dialogar, é compreender o outro, é ouvir o outro, né? Dar espaço de fala para o outro e também ter aí garantido um respeito à sua própria fala, né? Isso é discutir. Então, quanto mais pessoas pensam nisso, com certeza a gente vai ter melhores políticos no futuro. Ser político hoje em dia no Brasil é quase uma profissão. Não vejo um problema para isso, desde que as pessoas que estejam lá sejam capacitadas para isso, né? Ou estejam com vontade real, honestidade, responsabilidade para aprender a estar lá, para se capacitar, né? Qualquer um pode se candidatar desde que se filie a um partido, né? E ser um político. Qualquer um pode, tem esse direito. A nossa Constituição garante isso. Mas a gente tem que tentar procurar essas pessoas que estão capacitadas de pelo menos a vontade de mudar, né? Então aí, olha só, eu estou mostrando para vocês na tela o simulador. Deixa eu só brincar aqui com eles um pouquinho. Olha só, a votação, por exemplo, né, para presidente, governador. Olha lá, eu estou votando aqui, não li a proposta desses candidatos, hein? Muito feio votar em quem a gente não viu a proposta. Eu voto o quê? Pela cara da pessoa? Pela aparência dela? Pela musiquinha de propaganda? Não, né? Eu voto pelo que ela é, pelo que ela está propondo ali em transformar ou em continuar um bom trabalho, né, melhorando. Então aqui a gente tem o Partido das Festas Populares, Dia da Independência do Brasil e o Natal, e o Partido dos Esportes, né, vôlei e tênis. Eu vou votar no Partido das Festas Populares, sim, porque eu amo o Natal. O voto é secreto, né? No caso a gente está fazendo aqui só uma brincadeira, o voto ele é secreto, mas ele também, obviamente, que como o voto é seu, nada te impede, às vezes, de dizer o seu voto. Mas não é aconselhado, principalmente se você é uma figura que exerce algum tipo de influência. Então, às vezes, professores não são legais de ficar falando em quem votou, em quem deixou de votar, né? Famosos e outras pessoas, às vezes não é tão bacana revelar o seu voto, mas sempre o diálogo, a discussão, ela sempre é bem-vinda, e a mudança, né? Às vezes a gente vota em alguém que a gente não foi legal, a gente errou, né? E aí também é legal a gente reconhecer isso, né? E mudar, e transformar. Então lá, a gente escolhe o número, a urna ela sempre faz um barulhinho, tá? Olha lá, vou votar no presidente agora. Também quero votar aqui, ó, no Partido dos Ritmos Musicais. Com certeza eu vou votar nesse. Olha lá, ó. E confirma. Fim. Votei. E aí, quando acaba essa votação, a gente ganha um comprovante de votação. No nosso país, o voto, ele é obrigatório, né? Ele é um direito, mas é um direito obrigatório, é um direito dever aí, né? Teoricamente. Então, pessoas entre 18 e 70 anos são obrigadas a votar no nosso país. Ou seja, se você não tem esse comprovante de votação ou entra aí em alguma plataforma online e consegue provar que você participou do processo eleitoral, isso acaba te brecando, né, de ter acesso a algumas situações. Então, às vezes, viajar para o exterior ou outros tipos de cadastro que necessitam de que você esteja regularizado na sua situação eleitoral. Regularizado, esteja tudo ok com a justiça eleitoral. Legal, pessoal? Isso aí foi mais para a gente contextualizar um pouco sobre
a urna eletrônica, que é uma máquina, né? É uma máquina programada, sim, é uma máquina que existem códigos lá dentro, mas que ela é bem diferenciada porque ela não tem essa ligação nenhuma com a internet, então não tem como ninguém, um hacker invadir, enviar lá um vírus e dar voto pro... como chama? Pro Maluf, né? Nem o Maluf nem é mais candidato, né? Graças a Deus. Opa, não posso falar de política. Ah, brincadeira. Maluf, gente, não, pô, tô brincando que o Maluf não é mais candidato mesmo, tá? Roberta Lab, gente. Agora aqui a gente pensando na Robertinha. Como que vai funcionar? Olha só que legal. A Robertinha. Aqui eu montei a programação, né? Eu tentei rodar aquela programação. Eles falam, clique aqui que você vai para a programação. No meu não foi, deu erro. Acredito que no de vocês também deve ter dado erro. Deixa eu respirar. Tava falando muito rápido. Deu um errinho, então eu tive que construir e elaborar esta programação. Vamos analisar ela um pouquinho. Olha só, eu estou iniciando a programação. Logo em seguida eu adiciono uma variável. Pessoal, variável em programação, ela traz um pouco da ideia da variável da equação, o x, o y, que podem ir mudando cada hora de acordo com a sua equação, eles podem ir mudando o seu valor, né, numérico, mas ele também traz uma ideia de que é como se fosse uma pastinha, uma pasta que eu tenho no meu computador, e lá dentro eu vou salvando informações. Que tipo de informações? Números que eu vou somando. Então, olha lá, eu crio, né, primeiro uma variável. Deixa eu dar uma aumentada aqui, show. Olha lá, eu crio uma variável que é a variável soma, né, a variável soma 1. E aí ela vai receber um número. E aí ela começa com o número 0. Número 0 é o primeiro número ali da Roberta, né? Então ela vai iniciar o soma 1 com o valor 0 e depois ela vai modificando. E aí começa lá, entra num loop, né? Num looping infinito, então ela vai repetir para sempre o quê? Se o botão da esquerda, né? Se o botão da esquerda ele for pressionado, qual é o botão da esquerda? Do EV3, né, gente? Então, olha lá, se o botão da esquerda for pressionado, ou seja, se ele for verdadeiro, se isso aqui realmente acontecer, essa condição acontecer, olha lá, C é uma condição, beleza? Ó, C é uma condição. Então, se essa condição for satisfeita, for verdadeira, eu vou definir a soma 1 para a seguinte situação. Eu vou pegar o soma 1, né, que é aquela minha variável que eu criei, e vou somar uma unidade. Então, olha lá o sinal de operação, somando uma unidade. Então, a cada vez que eu aperto o botão da esquerda no EV3, eu estou somando uma unidade para minha variável. Show? E aí, olha lá, né? E aqui que vem falando, ó, tocar. Aí depois que eu fiz isso, toca um sonzinho, então ele faz um som, né? Aqui está em inglês quarter, acho que é um quarto da nota C, e que eu não sei que nota musical que é essa. E aí ele vai mostrar um texto. Então olha lá, mostrar texto quer dizer que eu vou chamar uma informação que eu salvei lá no meu programa e vou exibir na tela do EV3. Então olha só, eu vou mostrar um texto. Qual texto? O soma 1. Em que posição? Na coluna 0 e na linha 0, ou seja, lá no início, né? Do cantinho esquerdo e bem lá em cima, lá que eu vou colocar o número. E depois eu vou dizer candidato A, ou seja, que esse voto que eu estou colocando é para o candidato A. Show? Mas daí para não ficar um sobreposto, o outro não aparecer uma letra em cima da outra, eu vou colocar na coluna 1, na linha 1. Aí eu espero 500 milissegundos, né? Que deve dar aqui 5 segundos mais ou menos. E eu limpo o ecrã. O que é limpar o ecrã? É zerar de novo a tela do EV3. Então ele apaga, ele mostra e apaga. Isso era a programação que era para vocês verem, executarem, né? E responder algumas questões sobre o funcionamento dela. Depois, vocês teriam que aperfeiçoar para que além de um candidato, eu tivesse 2 candidatos. Gente, tranquilamente, é a mesma ideia. Aqui, ó, se isso aqui acontecer, eu não vou fazer isso, então, né? O que vai mudar
se eu for trabalhar agora com 2 candidatos, né? Que ao invés de eu parar logo ali no início, logo ali no limpar o ecrã, olha só, dentro do repetir para sempre eu vou colocar uma nova condição. Então eu tinha a condição do botão da esquerda ser pressionado, eu quero que tenha mais um candidato, então eu preciso de uma outra condição. Qual outra condição? Botão da direita, por exemplo. E aí, ó, eu executo tudo isso aqui, opa, fiz alguma coisinha aqui errada. Será que dá para selecionar? Deixa eu ver. Não, não dá. Eu queria selecionar aqui tudo e copiar. Tem que realmente desenvolver de novo. Então, vou ter que fazer outro C, então. Olha lá, outro C, então, aqui embaixo. Aí eu vou fazer todo esse processo aqui que eu fiz de novo, só que com o botão da direita. Outra variável, não posso usar a mesma variável. Então, tá vendo? Ó, lá no início, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com outra variável, né? A variável soma 2. Ele vai criar essa nova variável lá em cima. E aí eu vou chamar ela aqui embaixo. Não vou mais chamar o soma 1, eu vou chamar o soma 2. Beleza? Aí, olha só, isso ainda é o desafio 1. No desafio 2, o que vocês têm que fazer? Além, né, de eu apertar o botão esquerdo ou o botão da direita para botar aí um candidato ou outro, quando eu apertar o botão do meio, né, o botão central do EV3, tem que aparecer no visor do bloco o número total de votos de cada um dos candidatos. Então, tanto do candidato A quanto do candidato B. E aí, o que eu vou fazer, gente? Muito simples. Eu só vou simplesmente colocar uma nova condição, ou seja, um novo centão, né? Mais um centão, então eu vou ter 3 agora. E nesse último centão, quando apertar o botão do meio, então ao invés de ser esquerda, direita, eu vou colocar lá botão entrar, né? Que é o central. Eu vou colocar ele. E aí eu vou colocar apenas mostrar. Eu não preciso, né, somar nada, né? Nem posso até colocar o somzinho. Eu só vou mostrar. E aí, como são 2 mostras diferentes, aliás, 4 mostras diferentes, né? Vai ter que ir mudando aqui, ó, coluna e linha. Eu vou ter que trabalhar daí com a coluna 2 e linha 2 e depois coluna 3, linha 3. Legal? Mas é só desenvolver o mesmo raciocínio. E aí, por fim, depois vocês têm algumas perguntinhas, né, para responder de como funcionou essa programação, qual é a função de alguns blocos e uma pesquisa, né, vocês tinham que fazer também, de 3 tipos de sistema de votos no mundo. O nome do país que vocês escolheram, o sistema de votos e histórico de sistemas nesse país, caso tenha, e como que como que funciona o sistema atualmente, né? E aí, depois eles pedem aqui para brincar, que depois que a sua urna estiver pronta, você chama seus familiares para brincar de eleição, né? Muito legal. Então aqui, olha só, vai ser bem interessante, pesquisa e tentem descobrir, gente, lugares que têm modelos de eleição distintas da nossa, né? Que são diferentes da nossa, não são presidencialismo, né? Como será que funciona lá na China socialista, como eles dizem? Ou como que funciona nos Estados Unidos? O sistema de votação deles também é bem diferente do nosso. Na Europa, né, que a gente tem lá os sistemas com primeiro-ministro, né? Agora me deu um branco, gente. No sistema parlamentar, né, onde eu tenho o primeiro-ministro que vai representar ali, vai tomar algumas decisões, o premier, por exemplo, né? Na Alemanha a gente também tem um sistema diferente. Vamos tentar compreender como são esses outros modos. E até mesmo em sistemas políticos que são bem distintos do nosso, né? Rússia, a China, como eu disse, Coreia do Norte. Existe um sistema de eleição lá para algum tipo de cargo? Né? Será que eu tenho? Cuba, por exemplo, lá tem eleições em Cuba? Como que acontece esse processo eleitoral? No Uruguai, em outros lugares aqui da América Latina, da América do Sul, né? Como que funciona?
Legal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenham gostado ou mexido, espero que pelo menos uma frase aí tenha tocado no coração de vocês desse texto incrível que é o discurso de 88 de Ulisses Guimarães, né? Esse discurso forte que dá poder para a democracia e traz uma beleza linda que está presente nela, né? Esse poder que emana do povo, né? Nós temos o poder e a gente tem que lembrar disso, né? Lembrar que o poder está na nossa mão. E, gente, nas pequenas ações do dia a dia, né? Nas pequenas ações, quando eu decido não passar a perna em alguém, não passar a perna na escola, não enganar as pessoas, quando nas pequenas ações diárias, né? A minha família declara o imposto de renda certinho, né? Eu peço nota fiscal todas as vezes que eu compro alguma coisa. Então, essas pequenas ações, né? Isso também é política do dia a dia, né? A nossa política diária. Pessoal, um beijo para vocês, espero que vocês tenham curtido e a aula de hoje é só para a gente contextualizar esse assunto e quem não tiver finalizado, né, com a atividade de robótica, com a atividade na Roberta, tem ainda hoje para poder finalizar. Show? Tchau, tchau, pessoal!